Fala pessoal, tudo bem? Guilherme na área, como que estão vocês? Tudo bem? Semaninha, tudo jóia? Que bom. Bom, vamos falar sobre erros, ou seja, não cometam os 5 erros que eu vou comentar com vocês aqui com relação à renda variável, com relação à bolsa de valores, tá? Então hoje eu vou mostrar os 5 principais erros que todo iniciante comete a partir do momento que entram na bolsa de valores. Então, vamos lá, pega essa dica e, já parte para o próximo estágio. Não fiquem cometendo esse tipo de erro, tá bom? Primeira coisa, muitas pessoas, elas pensam em investir, mas o problema é que essas pessoas que pensam em investir, elas não têm nem o capital para entrar. O que elas fazem? Ou elas fazem empréstimo, porque elas acreditam naquele conto de que elas terão uma rentabilidade fácil e aquele dinheiro que elas fizeram empréstimo, elas vão conseguir arcar com o empréstimo, pagar o empréstimo e ainda vão conseguir tirar dinheiro do mercado. Mas o negócio, ele não é bem assim. Então, se você já é uma pessoa experiente, você sabe disso, que existem as dificuldades para que a gente consiga capitalizar os nossos capitais na renda variável. Então, a primeira coisa, se você pensa em entrar na renda variável, pegue um capital seu que não seja necessário para nenhum uso seu ou da sua família. Então, não pegue aquele capital que você tem um único capital e numa emergência você tem que utilizar ele. Não use esse capital. Não use um capital em que você se comprometeu a utilizá-lo, esse capital, daqui 6 meses, e você já planejou usar esse capital daqui 6 meses. Então, não use esse capital. Utilizem aquele capital que de fato está sobrando, tá? Porque na renda variável, o nome já diz, renda variável, vai variar, vai oscilar o preço. Se você for comprar uma ação, não é garantia de que você consiga ganhar o dinheiro dentro dessa ação. Então, pegue aquele capital em que você fala assim: vou entrar com esse capital. Se eu perdi, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu perdi, eu assumo essa perda. Essa é a primeira dica. Segunda dica: desenvolver uma carteira com liquidez, ou seja, não compre, não crie uma carteira sem liquidez. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito difícil você comprar ações que não tenham liquidez, ou seja, comprar os famosos micos e ter na sua carteira. Depois, quando você for vendê-las, é muito difícil. Às vezes você não consegue nem vender, porque não tem pessoas querendo comprar. Porque tem baixa liquidez, baixa negociação ou baixo volume financeiro negociado, tá? Como que você consegue resolver esse tipo de problema? Então, vai lá no site da B3, digita lá IBRA, Índice Brasil Amplo. Esse índice, existem 180 ações dentro desse índice, que é uma carteira teórica, e essas ações elas só estão dentro desse índice porque elas têm alta liquidez. E é exatamente o índice com o qual eu trabalho, tá? Então, não tenham uma carteira sem liquidez. Não tenham micos na carteira de vocês que vocês vão passar perrengue na hora de vender, tá? Então toma cuidado com isso. Pega a terceira dica, não definir um gerenciamento de risco para a operação. Só que antes de eu abordar esse tema, eu gostaria de saber de você. Você já enfrentou algum desses dois problemas, algumas dessas duas dicas que eu compartilhei com vocês? Qual foi a sua maior dificuldade quando você ingressou na renda variável? Comenta aqui embaixo comigo, tá? Aproveito também essa pausa para pedir para que você se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito, ativa o sininho para que você seja notificado em todos os vídeos que eu subir. Aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem as redes sociais da Investimentos for You, inclusive Instagram, 2 Telegrams, que é do grupo Basic e do grupo Pro. O grupo Basic é um grupo aberto, gratuito, de muito conteúdo. Entra lá que você vai se aprofundar ainda mais na renda variável. E o grupo Pro é um grupo de uma comunidade fechada da Investimento for You. Então, voltando aqui, vamos dar continuidade. Gerenciamento de risco é a nossa terceira dica. O que é o gerenciamento de risco?
Muitas pessoas, elas, quando você fala gerenciamento de risco, as pessoas, elas remetem o pensamento com relação ao stop loss. Só que o gerenciamento de risco, ele não é só o stop loss, tá? O gerenciamento de risco é você conseguir gerar o capital que você tem dentro da sua corretora e saber usá-lo. Ou seja, vamos supor que você tem 10.000 disponível para usar. Desses 10.000, você aceita perder nas suas operações 10% sobre esses 10.000, tá? Então, se você aceita perder 10%, que é o total sobre esses 10.000, você precisa diluir esses 10% nos stop loss de cada operação. Então, você poderia entrar em 3 tipos de operação, cada tipo de operação com 3% de risco. Então, 3, 6, 9, 9%. Caso o preço não evolua de acordo com a sua análise, ou seja, você comprou a 13, o alvo é 15, e o preço não suba em direção ao 15, ele volte, ele caia para 10, exatamente onde está o seu stop loss, você vai ser estopado. Mas você sabe que 3% para você está aceitável nessa ação. Porque você já diluiu aqueles 10% que você aceitou perder dos seus 10.000 e está dividido 3, 6, 9 em 3 ações. Isso também é gerenciamento de risco, tá? O gerenciamento de risco não é só a questão assim de stop loss. Ah, quanto que eu aceito perder numa operação? Eu aceito 3%. Tá, mas você vai aceitar 3% de um total de quanto? Então, eu não sei de quanto que é o total. Eu sei que eu aceito perder 3%. Então, beleza. Então, você vai ação 1, 3%, ação 2, 3%, ação 3, 3%. Então, já vai dar 6, 3, 6, 9, 12, 15. Daqui a pouco você está perdendo 50% do seu capital total, dos seus 10.000, porque você não fez essa correlação do overall, do cálculo total. E você só fez um cálculo simples e 3% é o quanto você aceita de stop loss. Mas tem que pegar o total, quanto você aceita perder daquela renda sobre o total que está na sua corretora. Esse é um gerenciamento de risco. Tá? O stop loss é uma segurança dentro da sua operação. Tá? Beleza? Caso o preço recue, é uma segurança para que não evolua mais do que aquilo que você planejou. Mas primeira coisa, quanto você aceita perder aqueles 10.000, que é o capital que você tem na corretora? 10.000 é um valor simbólico, tá? Independentemente, é o valor que você tem na corretora. Aí você vai diluindo na quebra das ações, o quanto que você pode ter de stop loss em cada ação. Se as 3 operações que eu citei aqui, hipoteticamente, elas retroagirem, ou seja, não avançarem, elas voltarem e atingirem o seu stop loss, você sabe o quanto você já sabia antes de entrar na operação o quanto você ia perder. Então você não fica naquela loucura. Essa é a terceira dica. Pega a quarta dica. Seguir a emoção e não seguir a análise técnica. Isso eu diria que deve estar dentre os 3 top ali entre os iniciantes. Mas o que seria isso? É o seguinte, muitas vezes as pessoas que estão ingressando na bolsa de valores, elas não têm uma base técnica, elas não têm um conhecimento, elas não sabem o que comprar, mas elas querem começar na bolsa de valores de qualquer maneira. Então o que elas fazem? Elas buscam informações. Muitas vezes elas buscam informações com pessoas que não têm nenhuma relação com a bolsa de valores, muito menos conhecimento técnico. Então pega a ideia de um vizinho, pega um Twitter, pega uma informação na internet, então o cara lê lá, Via Varejo, sei lá, ação X vai subir 300% num dia. O cara olha aquilo, o cara fica, nossa, eu quero. E o cara aceita, o cara acredita, o cara compra ação. Isso é um problema, é seguir a emoção e não a análise técnica, né? Não conhecimento técnico, é seguir a opinião dos outros sem saber quem são as demais pessoas. Você precisa ter esse conhecimento, quem é a pessoa, quem está fazendo a análise, qual que é a correlação da análise que aquela pessoa está fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto de não seguir as emoções é o seguinte. Então você está um pouquinho mais avançado na questão da análise técnica, tá? Só que você estruturou sua operação, ponto de entrada, ponto de saída, ponto de stop loss. Só que você tem uma certa dificuldade em aceitar e acreditar na sua operação. Aí você deixa que o emocional toma conta das suas análises e no meio do caminho
em que a ação ela está oscilando, você fica desesperado e sai da operação porque ela chegou próximo do seu stop loss. Só que no outro dia, sem pegar seu stop loss, outro dia a ação sobe. Ou seja, você deixou a emoção tomar conta. Por que você deixou a emoção tomar conta? Porque você não se estruturou corretamente antes de entrar na operação. Você não planejou corretamente antes de entrar na operação. Você não estava preparado para esse tipo de operação e você não acreditou no, na possível estratégia que você adotou. Aí você deixou a emoção tomar conta. E não pode. Muitas vezes, o que acontece quando você tem essa atividade dentro de você de emoção? Você acaba deixando o dinheiro para o mercado ou você acaba deixando de ganhar mais do que você poderia. Então, esse é um problema. Então, antes de você entrar numa ação, tenha um planejamento, tenha seu ponto de entrada certo, seu ponto de saída certo, pode ser o alvo 1, alvo 2, uma saída parcial, uma saída total, e um ponto de stop loss. Definiu, acredite nisso e siga isso. Não deixe a emoção tomar conta. Beleza? Quinta e última dica. Não diversificar os setores. É extremamente importante essa dica. Compartilha comigo dessas 4 dicas que eu já passei. Você já enfrentou dificuldade em alguma dessas 4? Se sim, em qual foi? E qual foi sua ação para conseguir reverter essa sua dificuldade? Ou se você ainda permanece dentro dessa dificuldade? Compartilha comigo, manda mensagem aqui, ó, no comentário, tá? Então, na quinta, não diversificar os setores. O que significa isso? Você tem uma carteira com 5 ações. De 5 ações, 3 ações são do setor financeiro. Então, você tem Sambi, Tube, BBDC4. Imagine que esse setor entra num colapso financeiro e você está aportado, de 5 está aportado nas 3, e você já tem o seu 100% do seu capital aplicado nessas 5. Entrou num colapso financeiro, você está aportado nas 3. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a sua manobra para reverter essa situação? Não pode, não pode. Por que você vai acreditar em 3 bancos? Você tem que diversificar a sua carteira. O que significa diversificar a carteira? É colocar um ovinho em cada cesta, tá? Porque se eu tiver um problema com o setor X, eu tenho um setor Y que pode fazer esse balanço de perdas. Eu tenho um setor A que pode entrar também e fazer esse balanço de reversão de perda. Porque eu tenho um setor problemático dentro da minha carteira, enquanto os outros 4 setores, eles estão positivos. Então, eu vou beneficiar esta perda. Eu consigo equilibrar. Agora, imagina, você 5 ações, 3 são no mesmo setor, entrou em colapso esse setor, você vai balancear o quê? Essas 2 ações, certamente, elas não vão conseguir cobrir essa perda dessas 3. Então, diversifique. Pega um ovinho, põe numa cestinha, o outro ovo, numa outra cestinha, o outro ovo, numa outra cestinha. Não sei se você sabe, dentro da B3, existem os índices setoriais, IFNC, um exemplo, é o financeiro, e MAT, materiais básicos, tá? Tem de energia, tem ICOM, que faz parte do Magazine Luiza, Via Varejo. Então, é setorial. Entra no site da B3, pega lá o setor, vê todas as ações que compõem o setor. Assim você não repete as ações, né? Às vezes você compra uma ação X, aí você compra Y e você não sabe que faz parte do mesmo setor. Tem essa dúvida? Entra no site da B3. Tá toda a composição lá, tá bom? Então, 5 dicas para você que está ingressando agora na Bolsa de Valores, para você começar com o pé direito e não cometer esses equívocos que muitos aprendizes e iniciantes cometem. Aí o que acontece? O cara começa e o cara tem que ficar correndo atrás do rabo por um simples erro ou
uma má instrução. Eu entendo essa dificuldade sua e eu estou aqui para ajudá-lo, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem e deixem um like, que é de fundamental importância. Forte abraço, pessoal. Até mais. Valeu.